Fala moçada, para você que busca conhecimento na área de vendas, gestão de pessoas, liderança, relações humanas, saiba que o conteúdo que eu publico aqui pode ser muito útil para você. Então pare de fazer o que está fazendo agora e preste atenção no que eu vou falar. Basicamente, tudo que eu disser é baseado numa série de experiências que eu tive ao longo dos anos. Já são 16 anos atuando no mercado de trabalho, aproximadamente 10 anos trabalhando no setor odontológico e 6 anos empreendendo nesse mesmo ramo. Então, tudo que eu disser é baseado nessas experiências, junto com uma série de cursos, treinamentos e especializações que eu já fiz também. Por isso, confia que se eu estou trazendo para ti, é confiável a fonte. Basicamente, eu queria trazer para vocês 4 perfis de compradores. Então, para você que vende um produto, existem normalmente 4 perfis de compradores que podem vir até você para solicitar uma compra. É importante entender isso porque basicamente nós temos os principais aqui para vocês. O usuário nada mais é do que aquele que quer resolver o problema dele. Em poucas palavras, essa é a forma correta. Então, o usuário é aquele que busca, de certa forma, algo para resolver o problema dele. Vou trazer para o setor odontológico, que é o nosso setor aqui mais falado. Basicamente, o paciente chega em você e diz assim: esse dente que você está me oferecendo vai trazer de volta a mastigação que eu quero tanto ter de volta? Se a resposta for sim, ele vai medir o seu valor baseado naquilo. Então, esse paciente, ele talvez ele pagaria, ele não está tão preocupado com o preço por si só. Ele não está tão focado no preço por si só e nem na qualidade, se podemos dizer assim, de uma forma tão que lhe dê tanta relevância. Como assim? Ele quer saber assim, isso aqui vai trazer a minha mastigação de volta? Se sim, ele vai comprar. A questão é, o que vai influenciar depois disso? Sim, preço, forma de pagamento, encantamento, gerenciar o valor do teu produto para ele. Ok. Mas o ponto principal é ele saber se aquilo vai resolver o problema dele. Existe um paciente que é parecido com o usuário, só que é o executivo, o nome dele. Esse executivo, ele sim está preocupado em resolver o problema dele. Ele está mais preocupado se isso vai trazer retorno para ele ao longo do tempo. Ou seja, fazer esses dentes novos, de certa forma, vai ser benéfico na minha vida social, no meu trabalho, no meu dia a dia? Se a resposta for sim, esse paciente está disposto a pagar talvez um pouquinho mais caro para comprar aquele produto, porque ele de fato está preocupado se aquilo vai trazer retorno para ele. Diferente do usuário. O usuário quer só solucionar um problema simples. Eu vou voltar a mastigar? Sim. Eu vou parar de ter vergonha ao sorrir? Sim. Executivo, não. Se eu vou me envolver num ambiente onde eu quero que isso afete o meu trabalho, onde eu quero ter relacionamentos melhores, talvez ele não se importaria tanto em pagar um pouquinho a mais. Nós falamos do usuário, falamos do executivo e agora temos o técnico. Basicamente é aquele cliente que de certa forma entende já o produto que você oferece e ele vai procurar informações técnicas na hora que ele for falar contigo. Então, como eu identifico esse técnico? Ele provavelmente vai perguntar assuntos específicos do seu setor. No caso odontológico, talvez ele pergunte da marca do implante, da marca do dente, como é a técnica cirúrgica. Normalmente esse cliente ele já é até da área da saúde, por exemplo. Então, esse paciente técnico, ele traz essa característica. O paciente executivo, ele se importa mais, como eu disse, com o que aquilo vai trazer de resultado para ele, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, nos relacionamentos. O paciente, o usuário, está mais preocupado se aquilo vai realmente resolver o problema dele. E aí nós temos o quarto modelo, formato, perfil de comprador, que é o comprador contábil. Esse é o financeiro. Particularmente, esse é o que eu menos gosto de vender, porque eu nunca vendi, pelo menos, nunca vendi não. Mas nos últimos anos, o produto que nós vendemos não é o produto mais barato, porque a gente foca em outras coisas que são mais relevantes. Só que, quando esse paciente aparece, eu também quero vender para ele. E esse eu considero mais difícil, porque esse paciente, ele não se importa com o material do dente usado, ele não se importa com nada. Ele quer saber se esse seu produto é o mais barato. Esse sim é o cara que vai buscar o tratamento mais barato o tempo todo. E esse eu sempre tive uma certa dificuldade um pouquinho para poder vender para ele de certa forma, porque o meu produto não era o mais barato, né? Então isso sempre gerou um certo desconforto. Gregory, como identificá-los? Isso é delicado. Basicamente, todos sempre chegam falando de dinheiro. Mas quando você vai fazendo perguntas chaves para poder entender de fato o que é qual é o perfil desse paciente, você vai identificando
que ele não é necessariamente o perfil financeiro que talvez até ele achava que era. Na verdade, eles nem sabem sequer, em sua grande maioria, que existem essas diferenciações. Isso é uma coisa que quando você estuda, descobre. Muitas vezes você percebe que existem perfis de pessoas diferentes, mas esses nomes você nem tem ele em mente. Então, basicamente, o cliente que tem esse perfil financeiro, ele está muito interessado no preço. Você mostra valor e ele não se importa. Ele quer saber se aqui você vai cobrir o preço do concorrente. O usuário, ele de fato é influenciado pelo preço, só que ele está mais preocupado em resolver o problema. Se ele puder resolver o problema com mais barato, é óbvio que ele vai gostar. Como eu convenço o usuário a fechar comigo? Eu tenho que trazer valor junto na minha proposta. Eu tenho que fazer ele enxergar que, sim, ele vai resolver o problema dele, vai voltar a mastigar. Só que com o meu dente, ele mastiga por mais tempo sem manutenção. A ideia é você entender qual é o perfil do cliente que está na sua frente, identificar isso e atacar nos pontos chaves para ter o resultado esperado. E no fim, executar a venda. Basicamente é isso. Valeu!